Professor Isidro! Me ajuda! Salve galera, eu sou o Isidro e vamos agora continuar o nosso projetinho de Java com banco de dados. Até o último vídeo, em que pé a gente ficou? Criamos o Data Source, que é o elemento que faz a conexão da nossa aplicação com o banco de dados. O que esse cara vai permitir? Permitir que a gente envie os comandos e receba os resultados do banco. Agora a gente precisa do quê? Eu tenho a tabela, o banco de dados com a tabela cliente. Eu vou precisar criar uma classe Java que represente essa tabela na forma de um objeto. Lembram do desenho que tem o pacote model? Este pacote model com a classe cliente vai ter nesta classe todos os atributos correspondentes às colunas da nossa tabela no banco. Vamos então primeiro criar esse cara. Então vamos matar agora o pacote model. Vamos lá. Voltando no nosso projeto normal, pacote de código fonte, novo, pacote Java. Vamos chamar de model. Vamos lá. New package não, model. Tá aqui. Beleza. Isso feito, o que eu quero? Eu quero vir aqui e criar novo classe Java. E eu vou chamar essa classe de cliente. Cliente, tá aqui. O que essa classe Java vai ter? Basicamente os atributos, então ID, nome, telefone, e-mail e os seus gets e sets, só. Então bora lá. Eu vou vir aqui, private int ID, ou private não, private int ID, tá aqui. Private string nome, private string e-mail e private string telefone. Tá bom. Opa, peraí. Telefone. Tá aqui. O que eu vou precisar fazer? Basicamente inserir os gets e sets. Então eu venho aqui, ó, refatorar, encapsular campos, selecionar tudo e mandar refatorar, que ele vai criar os gets e sets. Se eu não tivesse colocado ninguém como private, ele também faria isso. Pronto, nossa classe cliente está ok. Segura ela aí. Tem a conexão com o banco, tem a classe cliente. Preciso de um terceiro cara aqui que efetivamente vai traduzir o que está armazenado aqui na nossa tabela para objetos do tipo cliente. É aquele elemento cliente DAO, que é o cara que vai efetivamente ter o SQL lá do select no banco. Então vamos lá. Onde esse cara fica? Pelo nosso desenho, esse cara fica lá no pacote DAO. Muito bem, vamos lá. DAO, novo, classe Java. Tá aqui. Vamos ter então o nosso cliente DAO. Beleza. E esse cara aqui eu vou colocar uma funcionalidade só, que é o quê? Public ArrayList de cliente. Que é isso? Eu vou retornar nessa função uma lista de tamanho variável, claro, porque depende do número de registros que eu tenha na tabela, onde cada registro é do tipo, onde cada elemento dessa lista é do tipo objeto cliente. Vou chamar esse cara de read all. Tá aqui. Só vai ter isso, Isidro. E esse cara vai ter apenas um construtor, que eu vou precisar conectar com o banco e passar essa conexão para esse cara aqui. Vou fazer, obviamente, as importações, tá aqui. Vou importar o ArrayList aqui também, fechou. E como atributo desse cliente DAO, ó, data source, tá aqui. E vou criar um construtor só para passar esse data source. Public cliente DAO, tá na mão. E aí eu passo aqui, ó, data source, tá aqui. E aí this.data source recebe data source. Fechou. Legal. O que eu vou fazer nesse read all? Basicamente definir o SQL e popular esta lista com objetos do tipo cliente. Como que eu faço? Primeiramente, try. E aí, catch SQL exception EX system rr.println erro ao recuperar. E aí, mais exget message, tá aqui. Se não for isso, eu vou colocar uma exception genérica.
EX, e aí ó, system err println, erro geral, e aí mais exget message, tá aqui. E aí vou dar um return null caso aconteça alguma coisa. Return null, pronto. Beleza. Vou dar um import aqui para SQL exception, tá aqui, fechou. O que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou colocar uma string SQL que recebe select asterisco from cliente, que é minha tabela, e aí eu vou precisar mandar esse cara como uma instrução. Para isso eu vou precisar de um prepared statement, que é do SQL, que eu vou chamar de PS, que recebe do data source, pegando a conexão que está ativa, eu vou mandar fazer o quê? Prepare esse statement passando essa string SQL aqui, ou seja, traduz esse SQL para um comando do MySQL. Tá bom, ele vai achar ruim, eu vou só fazer a importação aqui para ele não ter problema. E esse SQL, esse statement precisa ser executado. Só que como ele é um select, é uma query, eu preciso armazenar isso numa estrutura de dados, que é uma result set, ou seja, um conjunto de resultados. Esse result set, ele traz a representação da tabela resultante desse select, que tem coluna, que tem número, que tem as linhas e tudo mais. Como que a gente faz? Vou declarar um result set, já vou pedir até para ele importar aqui, que eu vou chamar de rs recebe do meu statement um execute query, ou seja, executa a minha consulta aqui fazendo um grande favor, meu querido. Pronto, tá aqui. E aí o que ele faz? O result set, deixa eu só importar aqui o result set. O result set ele nunca aponta para o primeiro registro, porque pode ser que a minha consulta não retorne. Então ele sempre aponta o cursor dele para uma posição antes de começar o meu conjunto de dados. O que isso significa? Significa que se houver próximo registro, ele começa a recuperar essas informações. Então tá, a partir daqui eu vou criar um array list então. Por quê? Porque se houver valores, o que ele faz? Manda para mim estes valores para eu poder adicionar na minha array list. Então array list de cliente, que eu vou chamar de lista, recebe new array list de cliente. Pronto, criei a minha lista. Qual que é a ideia? Enquanto houver próximo registro no meu result set, ops, absolute não, next. Next. O que ele vai fazer? Ou seja, ele vai apontar para o próximo registro. Se tiver, ele vai me retornar verdadeiro. Então eu consigo recuperar os valores das colunas daquela linha que ele está apontando e poder colocar esses valores dentro de um objeto do tipo cliente. Então eu declaro um cliente, vou chamar de cli, new cliente, tá aqui, opa, cliente com L só, né, seu animal, tá aqui, ok. E a partir daí, o que eu faço? Eu vou setar cada um dos valores. No cliente, no set ID, eu vou ter que recuperar então desse meu result set a coluna que tem o nome ID. Por quê? Porque é a coluna do banco. Só que essa coluna é do tipo inteiro. Então eu vou fazer o seguinte: rs result set, pegue o inteiro cujo nome da coluna é ID. E eu vou fazer a mesma coisa para os demais atributos. Por exemplo, cli.set nome, rs.getString, porque agora o nome foi declarado como varchar, né? E aí o nome da coluna, nome da tabela. Mesma coisa para o e-mail e para o telefone. cli.set e-mail, rs.getEmail, getString, perdão, getString, coluna e-mail. E finalmente, cli.set telefone, rs.getString, telefone. Pronto.
Prováveis erros que vocês podem ter aqui. O nome da sua coluna não tá, talvez ipsis literis com o nome que você está dando aqui, pode acontecer alguma coisa assim. Uma vez que eu fiz todo esse cliente, eu venho aqui, ó, lista.add, ou seja, adicione esse objeto CLI aqui. Pronto, adicionei na lista. Terminou o while, não tem mais registro, o que eu faço? ps.close, ou seja, fecha o statement e return lista. Pronto. Então, com isso, o que a gente consegue fazer? Eu vou até fechar essa parte aqui, ó, para a gente ver o código completo. Eu consigo, a partir do meu statement, escrever um código que pega todo esse resultado do select. Para cada linha eu crio um objeto do tipo cliente e vou colocando numa lista. E retorno essa lista inteira para o meu usuário na minha aplicação. Então, este elemento é o elemento que efetivamente faz a integração do meu model, que é o meu objeto de negócios, com o meu banco de dados. Esse cliente DAO aqui é que faz efetivamente o meio de campo. Qual é a parte bacana? A camada DAO, ela concentra todas as instruções SQL. Se você precisar de um outro tipo de busca, um outro tipo de select, qualquer coisa, onde que você vai colocar funcionalidades? Em classes desta camada. Pode ser na própria cliente DAO ou em outras classes que você achar mais adequadas. Tudo bem? Qual é o próximo passo então? Matamos o banco de dados, matamos o pacote DAO, matamos o model. Falta o que agora? Usar e a partir daí criar a nossa aplicação para o usuário. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo vídeo. Beleza? Forte abraço!